E antes de iniciar o vídeo, eu só queria deixar o recado aqui que se você não conhece o laboratório aqui do Webfalhas, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também aqui nos cards para você poder baixar o laboratório e conseguir acompanhar aqui todos os episódios da série resolvendo as falhas e explorando as falhas. Então agora que eu já deixei o recado, vamos lá para a próxima falha então. O XSS ele é responsável por muitas fraudes na web, por sequestro de sessão, por deface, né, desconfigurações de páginas. Então hoje nós vamos falar sobre ele. Vamos lá no ambiente hoje de XSS, nós vamos explorar os 3 ambientes e depois vamos resolver essa falha também. Então vamos lá para o laboratório e vamos aprender um pouquinho sobre XSS. Então nós estamos aí no primeiro ambiente, né, no primeiro cenário de XSS, que é o XSS Reflected. E o que é o XSS Reflected? Nós temos 3 tipos aí de XSS, vocês vão conhecer os outros mais à frente. Mas basicamente o que eu consigo fazer com o XSS? O XSS ele é um resultado de dados não tratados, da mesma maneira que o injection, que nós falamos, né, em outro vídeo também. Então, se você não tratar os dados que o usuário manda na aplicação e você não souber exibir eles, você pode ter esse problema com o XSS, não só o Reflected, quanto também os outros tipos de XSS também. Você pode ver aí que nós temos um cenário de pesquisa. E esse cenário de pesquisa, quando eu pesquiso algo, ele além de me mostrar o resultado da pesquisa, ele também tem ali resultados para, e ele me mostra aquilo que eu pesquisei. Então, ele tá mostrando o que eu digitei. O que eu digitei, ele tá jogando na página, né? Só que e se eu digito um comando no lugar de um texto? Se eu digito um script, né? Eu mando o site fazer alguma coisa, né? Então, isso que não pode acontecer. Você precisa tratar o que o usuário envia para você, para que não seja executado como se fosse um comando que faz parte, né, da página. Da mesma forma que o injection, né? Você injeta uma string e ela acaba se tornando parte de uma consulta. Aqui é quase a mesma coisa. Você injeta um script, né? Não injetar, não sei se seria a palavra certa, né? Mas você passa um script para a página e aí a página executa, tá bom? Então é basicamente isso. E você pode ver que eu estou testando isso. Eu estou colocando uma tag de script aí, uma tag, né, para começar a executar um JavaScript ali dentro. E uma dica que eu posso te dar é que você tenha muita noção de JavaScript, de HTML, isso vai facilitar muito para você. Então, quanto mais noção você tiver disso, mais você vai se dar bem nisso daqui. Dá para você fazer muita coisa com XSS se você souber fazer isso daqui, tá? Se você souber JavaScript, HTML, você vai se dar muito bem. Então, eu estou executando basicamente... como eu posso te dizer, eu vou mostrar algo naquela janelinha que está aparecendo ali. Esse é o comando, tá? É o window alert. Vai aparecer uma janelinha dando um alerta aí com alguma mensagem que eu escolher. Eu coloquei a mensagem XSS, só que não precisa ser essa mensagem, tá? Eu só coloquei ela para você ver o resultado disso. E olha o que aconteceu. Quando eu pesquisei por essa, digamos assim, por esse comando, né? Então isso não foi lido como uma pesquisa, isso foi interpretado pela página, e não poderia ter acontecido isso. Eu teria que ter escapado esses dados, tá? Esse seria o termo que é usado para fazer esse tipo de tratamento, para que a página não execute isso. Nós teríamos que escapar esses dados ou retirar essas palavras, essas tags, né? HTML e coisas do tipo, tá bom? Mas a gente vai fazer isso mais à frente. O que eu quero que você entenda é isso. Todos os XSS que vão ser mostrados aqui, todos vão estar nesse conceito de que você envia algo para a página que ela vai interpretar. Seja um código HTML, seja um código JavaScript, a página vai interpretar isso. Nesse cenário, o grande responsável por esse ataque é o que eu digitar ser mostrado na página, tá bom? Isso não é errado de fazer, só que é errado você fazer sem tratamento, tá bom? Tudo que eu digitar e mostrar na página tem que ser tratado antes de mostrar. Então vamos falar um pouquinho sobre o XSS Reflected.
que assim como o Dumbased também, que vocês vão ver no próximo cenário, né? E vocês vão entender, inclusive, muito mais o Reflected depois que vocês verem o Dumbased, porque eles são bem parecidos, mas eles têm apenas uma diferencinha, mas que vocês vão entender perfeitamente depois que vocês verem essa diferença dos dois. Mas enfim, esses dois tipos, eles são responsáveis por ataques do tipo fraudes, né? Então, às vezes, o usuário clica num link que é vulnerável, né, a XSS, e ele acaba vendo coisas na página que, na verdade, não pertencem a ela originalmente. Ela foi manipulada e mandada para ele. Então, ele acha que está vendo informações ali reais, mas, na verdade, não está. Então, ele pode clicar em algum link que vai levar ele para uma outra página que ele vai acabar caindo em alguma fraude por causa disso. E ele também pode ter a sessão sequestrada, né? Ele pode ter a conta dele invadida, realmente só de fazer alguma ação ali num site que ele clicou. Então, muitas vezes, é isso que acontece, envolvendo esses dois ataques, tá? Então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer um exemplo de sequestro de sessão, para vocês entenderem como que funciona isso. E o sequestro de sessão, ele é baseado, eu não sei se eu posso dizer uma hash, né, mas é uma string que fica dentro do document cookie, né, que é o endereço ali da sessão do usuário. Então, sequestro de sessão, né, você vai ter a sessão sequestrada. Então, se você, por exemplo, cada usuário ele tem o seu endereço, né, ali uma hash de sessão. Quando você faz login num site, você recebe uma identificação do seu login, vamos dizer assim. E cada usuário tem a sua identificação, tá? É um número e letra gigantesca que não tem como acertar assim, chutando, tá? Mas se alguém descobrir essa identificação sua, ela consegue fazer login na sua conta só trocando a identificação dela para a sua. E você pode fazer isso com ferramentas, por exemplo, Edit This Cookie, né? Que é o que eu uso aí, que você está vendo aí no meu navegador. Então, é uma extensão que permite que você edite esse valor. Então, se eu trocar aquele valor ali para o valor de uma sessão de outro usuário, eu vou acabar entrando na conta dele. Tá? Basicamente é isso. E realmente é por causa desse tipo de ataque que você vê mensagens no Facebook igual a essa que está aparecendo aí na sua tela. Se você inspecionar o elemento e ali nas mensagens, o Facebook vai te dizer, olha, não cola nada aqui, nenhum comando, porque você vai acabar tendo a sua sessão, né, a sua conta invadida, tá bom? Você corre grandes riscos se alguém mandar você colar algum comando ali, você pode ter a sua conta invadida. Então, nós vamos ver um exemplo disso aí agora. Então, para mostrar como que funciona o sequestro de sessão, eu criei aqui uma máquina virtual para a gente conseguir roubar a sessão dessa máquina virtual. Então, vocês podem ver lá que a máquina virtual está logada no laboratório, né? Já fez o login no laboratório, e a máquina principal não fez. E o objetivo aqui é que sem digitar a senha, né, e o e-mail, nós conseguimos aí roubar a sessão do usuário da máquina virtual e começar a mexer na conta dele. Igual eu falei agora no exemplo do Facebook, né, de você talvez clicar em algum link e, no caso, ter a sua conta invadida. No Facebook não seria assim, né? Ele teria que, para ter o exemplo que nós estamos utilizando aqui, o Facebook teria que ser vulnerável a XSS lá em alguma página deles, tá? Mas, enfim. Para fazer esse ataque, geralmente o hacker ele tem um servidor que vai receber os seus dados quando você clicar no link, tá? Para você ter realmente a sua sessão roubada. Então nós vamos criar aí um servidor em PHP que ele vai ficar escutando, esperando alguém clicar naquele link que eu vou mandar para ele receber as informações que vai chegar nele. E aí você vai conseguir ver as informações que chegar do usuário, né? E assim conseguir roubar a sessão dele. Que eu vou explicar como isso funciona daqui a pouco. Mas então você pode ver que eu criei aí um servidor PHP com esse comando que está aparecendo aí na sua tela. Tá? É bem simples de criar. E nós vamos usar esse servidorzinho aí para poder pegar essas informações que vão chegar aqui no terminal. E uma coisa que eu quero que vocês reparem é que quando você faz uma pesquisa nesse formulário, você pode ver que existe lá na URL um parâmetro pesquisa. E esse parâmetro ele recebe aquilo que você digitou. Então nós vamos fazer o ataque em cima desse parâmetro na URL.
Então, muitas vezes, nós não vamos digitar aqui no campo de pesquisa os comandos que nós queremos executar. Nós vamos digitar na URL, em cima do parâmetro pesquisa. Tá? Então, nós vamos digitar, vamos fazer com que o parâmetro pesquisa receba comandos JavaScript, por exemplo, no sequestro de sessão, e nós vamos mandar essa URL para alguém, para que quando essa pessoa clique na URL, seja executado o comando que está no parâmetro pesquisa. Tá? Então é bem interessante você entender esse conceito para você não ficar perdido no XSS Reflected. Nesse caso aqui, acontece isso. No Reflected, você tem exatamente essa interação. Você passa comandos para um parâmetro e a linguagem de back-end joga esses comandos para a página. Então presta um pouquinho de atenção nesse comando que eu estou digitando na URL. Essa URL eu não vou executar ela, tá bom? Eu vou copiar ela e vou mandar para alguém clicar nela. Tá? Esse é o objetivo. Até nos exemplos aí que eu fiz anteriormente, a gente só executou a URL, a gente não mandou para alguém executar. Nesse caso a gente vai mandar para alguém, tá? Então, bom, presta atenção nesse comando que eu estou digitando na URL. Basicamente, quando alguém clicar nisso, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para o site, que seria um site, num cenário real. Ele vai vir para cá e logo depois ele vai ser redirecionado para o meu servidor PHP, que está esperando lá os dados dele. E quais são esses dados que vai chegar lá para mim? Bom, para você entender como vai funcionar esse sequestro de sessão, você precisa entender que quando você faz login em um site, ele inicia uma sessão. E toda sessão tem um identificador. Então, por exemplo, eu fiz login lá no meu computador, entrei num site, fiz login. Aí eu tenho uma identificação do meu login no site. Aí se você ir lá e fizer um login também, você vai ter uma outra identificação, diferente da minha. Só que se a gente trocar essa identificação, eu colocar a sua identificação, e a gente consegue fazer isso editando o valor da sessão, nós conseguimos fazer isso com extensões de navegador e outras formas, mas nós vamos fazer aqui com a extensão do navegador. Ela se chama Edit this Cookie e nós vamos conseguir alterar o valor que nós temos no nosso identificador aí. E quando eu alterar, por exemplo, se eu colocar o identificador seu na minha sessão, o servidor vai pensar que, na verdade, você sou eu. Ele vai confundir, porque eu troquei a identificação. Então, como ele vai pensar que agora você sou eu, ele vai deixar eu fazer login na sua conta. Ele vai pensar que a sua sessão, na verdade, ele vai pensar que a minha sessão é a sua. Só que não é. Eu roubei a sua sessão. Essa sessão, nós vamos conseguir pegar ela através do Document Cookie. É por isso que você está vendo Document Cookie escrito ali no comando que nós vamos executar. Então, ele está redirecionando o usuário para o nosso servidor que está esperando ele lá. E não só isso, ele está redirecionando ele junto com o valor da sessão dele. Então, nós vamos conseguir saber o valor da sessão dele. E depois é só a gente trocar. E aí a gente consegue fazer o login na conta dele. Então, nesse cenário, era só o usuário estar navegando lá num site. E aí eu mando o link para ele. Vamos supor que o site que ele está navegando é vulnerável a esse tipo de XSS. Aí ele clica no link e pronto, ele tem a sessão roubada. Tá? Funcionaria mais ou menos assim. E, bom, para executar esse comando, eu costumo usar um site que se chama URL Encode, dependendo do cenário. Porque se eu coloco um comando JavaScript ali, pode ser que por codificação ele não entenda, por exemplo, a concatenação ali do Document Cookie. Então, eu coloco o comando que eu quero executar ali naquela parte para fazer o encode, nesse site que vocês estão vendo, e clico ali em encode e ele vai me retornar em um formato de URL. E aí eu copio aquele formato e colo lá na URL. E é aquela URL que eu vou enviar para o usuário para a gente conseguir roubar a sessão dele. Então, qual é o próximo passo? Vamos simular que eu vou clicar nesse link lá na máquina virtual. Olha aí, eu estou na máquina virtual, colei o link ali na URL e vou apertar o Enter. Olha o que aconteceu. Ele me redirecionou para o servidor que eu coloquei, como se tivesse uma página não encontrada. Tá bom? Então, olha o que aconteceu lá no terminal, no servidor PHP. Ele apareceu ali a requisição que o usuário fez, junto com o valor da sessão dele.
e olha o valor da sessão ali. Então agora o que eu preciso fazer apenas? Eu só preciso copiar esse valor, ir até a extensão Edit this Cookie, colar ali no valor da sessão minha e colocar ali para fazer as alterações. Depois eu posso ir lá no cenário de injection de novo e tentar acessar a página de administrador. E olha o que aconteceu, ele deixou eu acessar. Por quê? Porque o servidor se confundiu agora, né? Ele pensou, oxe, esse usuário aqui é outro, né? Então ele pensou que eu fosse outra pessoa nesse momento, porque eu troquei o valor da minha sessão. Para mais vídeos como esse, se inscreva em Phoenix Code Academy e nos siga nas redes sociais.